Boa noite, irmãos. Que a maravilhosa graça de Deus continue sobre nós. Eu queria, antes de tudo, mais uma vez, tal como fiz no primeiro dia, agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele nos deu. Como disse ainda há pouco Paulo, há 2 anos aproximadamente, lá em Niterói, nós conversamos sobre os desafios do Sul e começamos a imaginar a possibilidade de fazer uma conferência. Tempos depois, exatamente há 1 ano, estivemos juntos aqui em Balneário e reunimos um grupo de pastores para ter um tempo de oração, de reflexão. E eu lembro que disse a eles: vocês precisam estar juntos. Se organizem para pelo menos uma vez ao mês, né? Ter um tempo de oração, de encorajamento, de instrução. E naquela reunião esboçamos a ideia de uma conferência. Já tínhamos feito recentemente, naquela ocasião, a conferência Pronobis lá no Rio de Janeiro. Falei: olha, quem sabe a gente faz a conferência Pronobis Sul, e começamos a estudar as possibilidades, e 1 ano depois nós estamos aqui, e eu posso dizer para vocês que tem sido uma grande bênção. Eu me sinto muito encorajado, recebi inúmeras mensagens, estou falando com vários colegas de distintos lugares, e eles estão assim, impressionados com o que Deus está fazendo aqui. Então, quero dar aqui uma palavra de encorajamento a você que, por alguma razão, se sente um pouco isolado, desanimado. Há sempre um remanescente fiel. Há sempre um povo que é preservado e você não deve desistir. Se conecte com quem está trabalhando, com quem está buscando elaborar em favor do Evangelho. Nós estamos sonhando com a próxima conferência já, a conferência do ano que vem. Ouviu um aleluia? Aleluia! Povo crente. Muito provavelmente vai acontecer na 3ª ou na última semana de junho, a gente vai ajustar, mas se o bom Deus permitir, aqui estaremos mais uma vez para abençoar, treinar pastores e enviá-los em missão. Nosso alvo é levar adiante a missão que o Senhor nos confiou, de proclamar o Evangelho, e o método de Deus é plantar igrejas, revitalizar, fortalecer o povo dele. Então, queria agradecer ao meu amigo pastor Jonas Madureira, que tão prontamente aceitou o convite, tem uma agenda bem pesada, intensa. Leandro Peixoto, parceiro, amigo, bem amigo, a ponto da gente repreender e brincar em amor. Obrigado, foi um sermão maravilhoso ainda há pouco, o Senhor te usou poderosamente. Falar com Cristina que os remédios estão fazendo efeito, graças a Deus. E agradecer a todos os pastores que foram apresentados aqui ainda há pouco, essa equipe de pastores, mas de uma forma muito especial a igreja anfitriã. Pastor Ciro, eu o conheci muito recentemente e eu estou impressionado com a sua disposição para servir, a equipe pastoral, Ricardo, Moisés, todos os pastores da igreja, a diaconia, sempre tão disposta a servir com tanta delicadeza, com tanta alegria no Senhor. Isso é muito bom. Servir o Senhor com alegria é uma marca distintiva dos remidos. Então, que o Senhor os abençoe, recebam a nossa gratidão e contem conosco. Orem pelo Ministério da Pronobis. É um desafio muito grande, mas Deus é maior. Bem, o tema hoje e o tema de encerramento, quando estávamos planejando as temáticas relacionadas ao Ministério Pastoral, pensamos em tratar um assunto que é bastante sensível, mas que ele exige uma abordagem honesta, sincera, bíblica. As tentações do pastor e a prevenção contra a queda. Eu quero fazer um recorte sobre esse tema, que é um tema, repito, muito, muito necessário. Mas antes disso, eu quero lembrar especialmente aqui os pastores representados, algumas verdades quase esquecidas sobre o ministério pastoral. A primeira delas: o trabalho pastoral é digno e precioso aos olhos do Senhor. O Senhor Jesus ama seus servos pastores. O mundo pode não valorizar o ofício pastoral e até mesmo desprezar os pastores. Lembra o que Paulo disse? Por vezes nós somos considerados escória do mundo, lixo do mundo. É assim que por vezes o mundo olha para a figura pastoral. Mas o pastorado é digno e precioso aos olhos do Senhor Jesus. Então quero encorajar os pastores aqui: não tenham vergonha de ser pastores, de exercer o trabalho pastoral. Deus chama a cada um de nós para essa nobre tarefa. Alexander White dizia: jovem pastor, lembre-se, os anjos ao redor do trono do Deus bendito anelam fazer a obra que vocês foram chamados a realizar. Deus confiou essa obra a nós, por sua graça,
não por mérito, mas pela sua bondade. Portanto, Deus o chamou para a missão de cuidar do rebanho de Jesus Cristo. Obrigado, irmão. Segunda verdade quase esquecida. O trabalho pastoral é necessário e essencial para a igreja. Jesus é o bom, perfeito e supremo pastor. E foi ele mesmo quem designou pastores auxiliares para cuidar do seu rebanho. O ministério pastoral é essencial porque existe uma estreita relação entre o púlpito e os bancos, entre o ofício pastoral e a vida da igreja. Você quer conhecer uma igreja? Conheça o seu pastor ou os seus pastores. Há uma conexão orgânica, razão pela qual, quando se quer cuidar adequadamente de uma igreja, fortalecê-la, é necessário começar pelo ministério pastoral. As igrejas são feitas à imagem de seus pastores. Igrejas saudáveis são pastoreadas por pastores saudáveis. Existe, portanto, uma retroalimentação necessária e essencial. Então, guardem isso. O trabalho pastoral é necessário e essencial para a igreja. E a igreja deve valorizar o trabalho pastoral. Tem alta conta. Disse e foi dito aqui várias vezes, faltam pastores. Se você tem um bom pastor, se você tem alguém que de fato tem cuidado de você, cuide dessa pessoa, porque é uma espécie rara, faltam pastores. Uma terceira verdade quase esquecida, o trabalho pastoral é cansativo e perigoso. O trabalho de um pastor é por natureza cansativo, é desgastante. Você se dá, se entrega, se sacrifica por essa obra, aquela leitura, Cristo morreu por nós e por isso vivemos por Ele, para Ele. Então, cuidar de pessoas é uma tarefa que exige muito do corpo, da mente, do coração do pastor. Cansar é inevitável, mas não se pode servir esgotado. Muitas vezes, os pastores cuidam da igreja enquanto eles mesmos sangram. Percebem isso? Há muitos pastores cansados. A natureza do trabalho pastoral é cansativo. Agora, há uma dinâmica que faz toda a diferença, que é a seguinte: cansados na obra, mas não da obra. Isso faz toda a diferença. Se alguém não quer esgotar-se, cansar, gastar-se no ministério, procure outra atividade, porque o ministério pastoral, por sua natureza, ele vai consumir você. Mas qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia? Vale a pena dedicar a nossa vida à causa sublime do Evangelho. Agora, em que sentido é perigoso? Porque o pastorado, embora envolva muitos privilégios e proporcione muitas alegrias ao pastor, é verdade. Ao mesmo tempo, o ministério pastoral pode ser uma fonte de tristeza e uma experiência muito dolorosa. Há muitos perigos e tentações na jornada cristã. E existem perigos no ministério pastoral. Quando nós ouvimos a expressão tentações, ou as tentações de um pastor, via de regra, o que se imagina de imediato são pecados de natureza sexual. Quando você viu lá no site, ou aí no seu crachá, no verso, as tentações, geralmente as pessoas associam quase que imediatamente a problemas de natureza sexual. De fato, a vida sexual é uma área sensível e precisa ser tratada. É preciso falar com clareza sobre esse assunto, com honestidade. No entanto, existem muitas outras tentações na vida e no ministério de um pastor, acerca das quais é preciso tomar cuidado. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque Jesus disse que o coração é a fonte da qual procedem os maus desígnios: cobiça, inveja, avareza, amargura, ingratidão, ira, práticas sexuais ilícitas e outras mazelas da alma começam com pequenas concessões aparentemente irrelevantes e potencialmente destrutivas. Percebam, a quantidade de escândalos envolvendo líderes cristãos é uma coisa preocupante. Quando os servos de Deus tropeçam e caem, o efeito é devastador. Não apenas na sua vida e na sua família, mas muita gente arrastada para a lama. A igreja e a causa do evangelho são maculadas, por uma razão. Os pecados dos mestres são os mestres do pecado. Sua influência destrutiva é maior e mais duradoura, por isso a necessidade de vigilância. Razão pela qual esse tema é necessário. As tentações de um pastor. Qual é a prevenção contra a queda? Paulo
era um homem experimentado. Se você observar nas cartas dele, muitas situações ele traz aos seus leitores, falando sobre a vigilância, a sobriedade, a sensatez, os perigos do caminho. Olha o que ele diz aos Coríntios, no capítulo 10, na primeira carta, verso 12. Aquele, pois, que pensa e está em pé, veja que não caia. No capítulo 9, ele vai dizer: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo não está falando aqui de fazer isso fisicamente, é uma metáfora. O que ele está a dizer é: quem não quer cair, não deve andar em lugares escorregadios. Ele está falando de uma disciplina que nós devemos ter, uma vigilância contínua, permanente, porque o risco de cair é grande. Quando a gente olha para a história da igreja é uma grande pedagoga, nós vemos homens santos, piedosos, sábios, muito mais do que nós. E eles, em algum momento, tropeçaram. Isso deve trazer para nós um alerta. O perigo de cair é real. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Paulo, então, diz: eu esmurro meu corpo, eu faço uma disciplina, para que depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. E eu queria listar algumas tentações que continuamente assediam o pastor ou o ministério pastoral. Deixa eu pontuar algumas delas, antes da gente pensar na prevenção. Primeiro e antes de tudo, expectativas irreais, a ilusão de que é fácil e indolor. É impressionante a quantidade de pessoas que criam uma realidade falseada, vão adubando o ministério com falsos referenciais de significação e param e chegam à conclusão equivocada de que é fácil, que é indolor. Não é fácil nem indolor. O trabalho pastoral é difícil e é doloroso. Cuidado com expectativas irreais. Jesus Cristo tratou muito isso. Jesus é honesto, ele jamais ludibriou as pessoas, sugerindo que seria fácil segui-lo. No mundo tereis aflições, se perseguiram a mim, perseguiram a vocês também. A vida cristã não é indolor e o ministério pastoral também não é indolor. Você vai ter que lidar com situações muito indigestas. Existem alegrias, bálsamos, refrigérios da parte de Deus, mas nos processos todos, você vai perceber que é difícil e que é doloroso. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo, no Cadafalso, na antessala do martírio, escreve para Timóteo: suporta as aflições, cumpre o ministério. Então, a chamada teologia da prosperidade e a sua co-irmã, a teologia do triunfo, sugeriu uma geração inteira de que, se houver a prática de algumas técnicas, se houver manipulação do sagrado, a vida pode ser fácil. O ministério pastoral pode ser glorioso, você é cabeça, não é cauda. Mas na prática, quem de fato é pastor sabe que há um tensionamento constante. E só é possível chegar ao final da carreira sem ter do que se envergonhar pela graça de Cristo, que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Nós lançamos um livro que tem sido para mim uma espécie de livro de cabeceira. É impressionante como esse texto, ele investiga nossa alma e sonda o nosso coração em relação ao ministério. Chama-se O Catecismo do Pregador. Uma coletânea de 43 perguntas e respostas, baseada no Catecismo de Heidelberg, em que Lewis Allen vai tratar o ofício pastoral de uma forma bem interessante. Na página 56, ele cita um homem notável chamado John Flavel, um puritano inglês. É um texto relativamente longo, vou ler pausadamente, mas eu queria que você percebesse a sobriedade de um homem experimentado, que não se iludiu achando que seria fácil ou indolor. Os labores do ministério esgotarão a própria medula de seus ossos, apressarão a velhice e a morte. Eles
são bem comparados ao labor dos homens na colheita, a uma mulher em trabalho de parto e às agonias dos soldados nos perigos da batalha. Devemos vigiar enquanto os outros dormem. Não é tanto o custo de nossos esforços que nos mata, e sim a perda deles. O que ocorre conosco não sucede com outros trabalhadores. Eles encontram a própria obra do mesmo modo como a deixaram no dia anterior, mas não é assim com o pastor. O pecado e Satanás desfazem quase tudo o que realizamos. As impressões que causamos na alma do povo com o sermão desaparecem antes do próximo sermão. Quantas verdades temos de estudar? Quantas estratégias de Satanás e mistérios de corrupção para detectar? Quantos casos de consciência para resolver? Devemos lutar em defesa das verdades que pregamos, bem como estudá-las a ponto de desmaiar, anunciando-as até desfalecermos. Mas, bem-vindos, cabeça, coração, pulmões e tudo bem gastos. Bem-vindo, peito dolorido, costas doloridas e pernas trêmulas. Se pudermos ser aprovados como servos fiéis de Cristo e ouvir a voz alegre de sua boca, muito bem, servos bons e fiéis, entra no gozo do teu Senhor. Tudo na vida cansa, até descansar. Já teve aquela expressão, aquela experiência, tira férias, passa alguns dias descansando, volta, pega um engarrafamento, você já estressou. Chegando em casa, meu Deus, eu estou cansado do descanso. Tudo na vida cansa. A pergunta que a gente tem que fazer à medida que vai amadurecendo é a seguinte: quais são as coisas pelas quais vale a pena se cansar? Quais são as coisas pelas quais vale a pena se desgastar? A nossa vida é um sopro, é uma neblina que cedo passa. Nenhum de nós tem gerência da vida. Deus, soberanamente, é quem conta os nossos dias. Deus chama crianças, Deus chama adolescentes, Deus chama jovens, adultos e idosos. Um atleta em pleno vigor físico pode morrer da noite para o dia. A nossa vida não está nas nossas mãos. Enquanto vivermos, façamos a obra do Senhor com zelo, com integridade, com paixão, com alegria, para quando cruzarmos os portões da eternidade, possamos dizer, como o apóstolo Paulo, não tenho do que me envergonhar. Cumpri o chamado e a vocação do Senhor. Não crie expectativas reais, isso é uma tentação constante no ministério. Uma segunda tentação, pragmatismo, o atalho perigoso rumo ao desastre. Vou repetir, o pragmatismo é o atalho perigoso rumo ao desastre. Tendo em vista que o trabalho pastoral é difícil e os resultados demandam tempo, muitos pastores caem na armadilha do pragmatismo, que pode ser sintetizado numa frase: o que dá certo é certo. Funciona? Opa, vamos lá. E aí você tem uma sondagem de mercado. Coloca o mapa do país. Quais são as igrejas que estão dando certo? Quais são as igrejas que estão lotadas? Quais são as igrejas que estão bombando? O que eles estão fazendo? Qual é a receita? Muitas igrejas, inclusive, houve uma espécie de assédio deliberado, intencional em relação às igrejas históricas, por parte de vários movimentos, porque eles diziam, essas igrejas não crescem, essas igrejas estão moribundas, aqui funciona. E muitas igrejas caíram no pragmatismo, fazendo concessões inaceitáveis. Scott Pace, no livro Teologia Pastoral, ele diz, o pragmatismo nos leva a avaliar o sucesso ou fracasso no ministério por número de batismos, de presença, orçamentos, construções ou outros critérios tangíveis. É evidente que os frutos perceptíveis contam, mas a avaliação é de outra natureza, não são apenas esses os critérios. Lembra da igreja de Sardes? Jesus diz, olha, vocês têm a fama de que estão vivos, mas aos meus olhos estão mortos. O capitão, o Senhor Jesus, olhou e fez outro diagnóstico, aparentemente estavam indo bem. Então, quando o pastor se vê através das lentes da performance, ele se torna vulnerável a 3 erros subsidiários. Negociar a verdade em favor de resultados rápidos, tem muita gente nessa vibe. Sacrificar a fidelidade ao Senhor para agradar aos homens. O que fazer para a igreja crescer? Essa é a pergunta errada. Não faça essa pergunta. O que fazer para a igreja crescer? Sabe qual é a pergunta certa? O que está impedindo a igreja de crescer? Porque a igreja é um organismo vivo. Pergunta aqui aos pais. Quando seu filho nasceu,
como é que deu o processo de crescimento dele? Todo dia pela manhã, sua esposa pegava nos braços, você pegava nas pernas e esticando a criança de manhã. Vamos, amor, se a gente não esticar ele, não vai crescer. Era assim? Não. Quando está bem nutrido, quando tem saúde, o crescimento é processual e natural. Então, quando a igreja depende do Senhor da igreja, usa os métodos apostólicos, métodos bíblicos, o crescimento vai acontecer. Isso é interessante notar porque a gente tem dois extremos. De um lado é o pragmatismo, que a gente está denunciando, que é esse atalho perigoso, mas por outro lado também tem um movimento que diz assim, quanto menor, melhor, porque é sinal de saúde. E eu faço uma crítica ao movimento reformado, que é basicamente o seguinte, reformadas e mirradas não crescem. A pergunta, portanto, é o que está impedindo a igreja de crescer, porque o crescimento ela acontece no tempo de Deus, da maneira de Deus, mas ele cresce, ele acontece. Agora, o pragmatismo é que é extremamente perigoso. Nós precisamos de uma visão correta para nos ajudar a evitar as tentações do pragmatismo. Houve um pregador no sul dos Estados Unidos, chamado Adrian Rogers. Ele disse algo que é muito instrutivo. Dizendo a um grupo de pastores, falando a uma associação de pastores batistas no sul dos Estados Unidos, ele disse assim, não é seu trabalho encher os bancos, seu trabalho é encher o púlpito. Quando você preenche o púlpito, Deus cuida dos bancos. Percebem a diferença? Então a dinâmica é sempre faça o que está ao seu alcance, faça o que é da sua competência e que é sua missão fazer. Você foi chamado para pregar, ouvimos um sermão agora sobre isso. Prega a palavra, os resultados pertencem a Deus. Você não tem o poder de converter ninguém, você não tem o poder de mudar o coração das pessoas, você tem o dever de pregar, é a palavra que faz tudo. No tempo dele e a maneira dele, o Senhor dará os resultados. Portanto, você não será cobrado pelos resultados, mas pela sua fidelidade à vocação. E a vocação é pregar, orar e cuidar do rebanho. Terceira tentação, moralismo. Cultivar uma cultura eclesiástica legalista e meritória. Um pastor moralista começa a medir sua própria vida espiritual de acordo com a justiça baseada em obras. É aquela igreja das regras. O que pode e o que não pode. Por muito tempo, a igreja evangélica no Brasil foi extremamente legalista, em alguns circuitos continua sendo, porque falta à igreja evangélica uma percepção adequada do evangelho. Porque quando você não tem uma compreensão do evangelho, ainda que não perceba, você está conspirando contra o evangelho. Deixa eu tentar explicar isso. Primeiro, o evangelho não é um conselho. O evangelho é uma notícia. Não é o que você faz para ser salvo, é o que Cristo já fez. Não é obedeça para ser amado. Você já é amado. Responda com afeição, responda com amor, responda com obediência. Percebe a diferença? Quando essa perspectiva evangélica não está no coração, não está na mente, não é exposta para a igreja, você tem uma igreja legalista, que funciona basicamente assim. O crente, e boa parte da religiosidade brasileira, é meritória. Fiz coisas boas. O que seriam coisas boas? Me comportei bem, contribuí, fiz caridade, cumpro a lei. Deus agora vai abrir portas, vai me abençoar. Eu estou fazendo o que é certo. Deu uma vacilada em alguma maneira, ai caramba, agora as coisas vão ficar difíceis para mim. Então a pessoa fica numa performance. Coisas boas Deus abençoa, fiz coisas erradas Deus castiga. Então ela fica assim. É uma mentalidade meritória. Perceba uma coisa, isso é evangelho. Nada do que você fizer pode aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Você pode ser a partir de hoje a melhor pessoa desse planeta, não vai aumentar um tiquinho para cima o amor de Deus por você. E você pode ser o mais vil dos homens, o amor dele também não vai diminuir. Agostinho de Hipona dizia, a medida do amor de Deus é amar sem medida. Deus ama apesar de nós. Essa verdade gloriosa do Evangelho nos liberta da mentalidade meritória, do moralismo, do faça isso, não faça aquilo. É verdade que o Evangelho envolve ética, salvos pela graça para as boas obras. Os imperativos morais estão presentes nas Escrituras, mas o eixo muda. Não é obediência para a salvação. Você já foi salvo.
Por isso você então pratica obras como evidência da sua salvação. Henry Martyn, um missionário inglês, passando pelo Brasil, em direção à antiga Pérsia, onde hoje fica o Irã, 15 dias o navio ficou ancorado em Salvador, fazendo reparos, abastecimentos, e como bom inglês metódico, ele pegou seu diário e começou a anotar suas percepções do Brasil. Isso tem quase mais de 250 anos. E das coisas que ele escreveu e que foram preservadas, há uma frase dele que é impressionantemente atual. Disse ele: no Brasil há muitas cruzes, uma referência aos símbolos da igreja romanista lá em Salvador. Capelas, cemitério, hospitais, repartições públicas. No Brasil há muitas cruzes, mas os brasileiros não conhecem a mensagem da cruz. Ainda hoje, muitos evangélicos não conhecem a mensagem da cruz. Por isso vivem nesse legalismo, nesse moralismo. Faça isso, não faça aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado, essa é uma tentação. A salvação não é recompensa pela obediência. A salvação é a razão para a obediência. Isso faz toda a diferença. Não ceda 1 milímetro ao moralismo. Você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Cristo fez. Uma morte substitutiva, penal, vicária, definitiva, suficiente. Devemos tudo a Cristo. Ele comprou um povo, ele não possibilitou salvação, ele garantiu redenção. É uma morte substitutiva. Que é a igreja? A igreja é a comunidade dos remidos. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso nos liberta da tirania de viver essa vida pendular, buscando agradar a Deus para ser abençoado e temendo o seu juízo. O que move as religiões: interesse em benefício e medo de castigo. Somos abençoados porque Deus escolheu nos abençoar. E até a disciplina do Senhor é uma prova do seu amor. Portanto, isso nos liberta para uma vida plena. Portanto, tomemos cuidado com o moralismo. Quarta tentação: orgulho ministerial. A tolice de achar que você é o cara. Ah, essa igreja está indo tão bem, graças a mim. Pastor, antes do Senhor essa igreja não ia para frente, mas agora o cara chegou. O cara está fazendo um trabalho fantástico. Percebam, Deus usa, somos instrumentos, mas não podemos esquecer que a fonte primária é o próprio Deus. Um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Ou na linguagem dos puritanos, nós lançamos as redes, mas o que vem nelas é o Senhor que coloca. Mas é muito fácil ser ludibriados pelo nosso próprio coração enganoso e achar que o resultado é porque nós somos muito bons. Na histórica cidade escocesa de Edimburgo, há um brasão oficial que pode ser visto numa variedade de formas e representações pela cidade. É o símbolo da cidade. A imagem é de 1732 e contém uma frase em latim baseada no Salmo 127. Nisi Dominus frustra. Significa: sem o Senhor, tudo é vão. E os escoceses reformados colocaram no brasão da cidade essa frase, porque a prosperidade da Escócia, a prosperidade da igreja escocesa estava baseado nesse pilar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Todo esforço pastoral será inútil sem a bênção de Deus. Por isso, o homem que não ora, o pastor que não rega o seu ministério em oração, ele é presunçoso. Oração, irmãos, é essencialmente uma confissão de fraqueza. Se você atua, trabalha sem oração, você está dizendo: eu posso, eu vou fazer. Se der ruim, eu vou clamar ao Senhor. A falta de oração é presunção. Observe o apóstolo Paulo. Você conhece alguém tão preparado para o ministério pastoral quanto Paulo? O Senhor preparou a providência, a mão invisível, trabalhou na vida daquele homem, em todo o processo, sua conversão, sua vocação para o ministério. Paulo era um homem preparado. Agora percebam, em todas as cartas, sem exceção, Paulo está pedindo oração ou orando por alguém. Era um homem de oração. Então não permita, não seja tolo o suficiente para achar que você é o cara e que as coisas vão avançar com base nos seus dons, nos seus talentos. É Deus quem levanta pessoas, é Deus quem distribui os dons, é Deus quem envia os recursos, é o Senhor quem aviva o coração do seu povo. É obra de Deus. Edificarei a minha igreja, disse Jesus.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quando o orgulho está presente no coração, quais são as consequências práticas? A pregação se torna uma performance focada em deixar uma boa impressão. O pregador está preocupado em edificar, ele está preocupado em manter a reputação de bom pregador. Orgulho. A liderança pastoral enfraquecida, tornando o pastor dominador e autocrático. Quando o pastor bate na mesa e diz, eu sou o pastor da igreja, ele já não é. Porque a autoridade não é aumentar a voz. A autoridade é melhorar os argumentos. A autoridade é serviço, é dedicar-se. Você ganha o respeito da igreja. Portanto, homens orgulhosos gostam de bater na mesa e falar mais alto. Orgulho, achando, o que seria essa igreja sem o meu trabalho? A bênção da cooperação é trocada pela solidão, pelo medo e a sensação de estar ameaçado. O Jonas falou sobre isso aqui exaustivamente. A insegurança, o pastor solitário. E o foco deixa de ser os interesses do reino e passa a ser a construção de seu próprio império. Vocês já perceberam a quantidade de organizações religiosas que pertencem a famílias? Não é igreja, não é igreja. Percebam, a igreja não é sua, não é minha, a igreja é do Senhor. Nós somos servos colocados pela mão da providência por um determinado período de tempo e o nosso tempo é muito curto. Nós vamos passar. Você recebeu essa tocha do evangelho de alguém e vai passar para outras pessoas. Quando a igreja deixa de ser uma comunidade do reino para ser, na verdade, uma construção de um império familiar, a gente vê o que estamos vendo. A multiplicidade de escândalos no país. Uma coisa é o pastor ter um bom salário, ter uma boa condição de trabalho. Paulo fala sobre o obreiro que se dedica aos estudos é digno de dobrar os honorários. Outra coisa é enriquecimento ilícito. Outra coisa é viver nababescamente às custas da lã do rebanho, trazendo vergonha para a causa do evangelho. Esses escândalos estão todos aí, nas páginas dos jornais. Homens que fazem do evangelho um mercado, mercadejam a palavra. Paulo fala sobre a torpe ganância e eles, num determinado momento, na hora certa, receberão a merecida punição por fazer do Evangelho de Jesus Cristo um balcão de negócios. Mas tudo começa com orgulho no coração, essa tentação que todos nós estamos sujeitos a incorrer. O orgulho transformou um anjo em demônio. A humildade transforma homens em anjos. Essa tensão está sempre constante. E observe que no mundo greco-romano, humildade não era virtude, humildade era vício. A humildade se torna uma virtude no Evangelho de Jesus. Antes de Jesus, não há nenhuma nota de ninguém falando sobre a humildade como uma virtude. É em Jesus, ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. E Paulo falou aos Efésios, dos presbíteros lá no Porto de Mileto, vocês viram como é que eu me comportei diante de vocês? Servindo a todos com humildade. Então, a humildade ou virtude deve ser cultivada e o orgulho deve ser combatido. Nosso coração enganoso. Não ceda 1 milímetro ao seu coração. Quinta tentação, o cinismo. O empobrecimento da vida sob a máscara do fingimento. Cinismo. Não como aquela escola filosófica do Diógenes. Cinismo como esse mascaramento. Eu tenho uma memória muito triste de uma situação. Eu tinha menos de 1 ano de ordenação ao Ministério Pastoral. Fui convidado a pregar numa igreja, histórica igreja no Rio. E o pastor disse assim, chega um pouquinho mais cedo para a gente tomar um café. Eu cheguei então mais cedo, estava no gabinete e começamos a conversar. Ele agradeceu por ter aceitado o convite, começamos a falar de alguns temas e tal. Em determinado momento ele olhou para mim e falou assim, domingo é meu pior dia. Aquilo foi tão chocante para mim. Porque na contramão do que ele estava a dizer, para mim o domingo é um dia maravilhoso, é o dia da ressurreição, é a certidão de nascimento da igreja, é o dia, como se diz antes, é o pote de ouro da semana. Domingo é meu pior dia. Ele começou então a descarregar alguns problemas. Quando nós fomos para o culto, ele dá uma saudação à igreja, meus irmãos, que bênção, que dia maravilhoso. Eu olhei assim e falei assim, é a mesma pessoa? Que fingimento, que cinismo, ele acabou de falar para mim, é o pior dia, eu só estou aqui porque não tenho opção.
E ele chega diante da igreja e diz: que dia maravilhoso, dê um sorriso para o Senhor, que alegria, vamos louvar o Senhor, meus irmãos, com grande alegria. E ele acabou de dizer para mim que era o pior dia. Está fora do ministério já faz algum tempo. Percebam, quando o pastor não sabe lidar com as lutas e possíveis frustrações do ministério, ele pode ceder ao cinismo. Começa com uma decepção, olha só a escalada para baixo. Começa com uma decepção, tristeza, amargura, depois se torna num cinismo. O cinismo é quando a alma está enrugada e a vida se torna medíocre. Motivos: hesitação da igreja em acompanhar a visão ministerial e abraçar o trabalho. Os pastores querem que as pessoas acompanhem a sua visão, a sua rota de trabalho da noite para o dia. Então, quando a igreja demonstra alguma hesitação, o pastor já fica reticente. Frustração ministerial, quando as expectativas não são atendidas. Conflito com os membros que passam a sabotar o ministério. Sabia que isso acontece? Não falei de expectativas reais? Quer ver uma? O pastor iludido. Ele olha para o rebanho, que coisinha linda. Branquinhas, cheirosinhas, sem carrapicho, obedientes. Essa não é a igreja real. Você foi chamado para pastorear ovelhas, e as ovelhas não são homogêneas. Tem aqueles irmãos que ganharam estatura, são mais maduros, são mais leais, mais disponíveis a servir. Tem aqueles que são difíceis. E qual a tentação do pastor? Amar os amáveis. Os difíceis, fala: Senhor Deus, oração SL. Conhece a oração SL? Salve e leva. O pastor Irani Teixeira de Lima era foi uma benção, um amigo na minha vida, um amigo. Ele era conhecido por ser um homem assim, muito sereno, muito sério, respeitado. E tinha um irmão na nossa igreja que o irmão era difícil. E aí um grupo de irmãs se reuniu, pegou o pastor na porta da igreja e falou: olha, o senhor tem que dar um jeito no irmão Alano. Já está na glória. Tem que dar um jeito no irmão Alano. Não tem mais condições. O Alano ficava na porta da igreja, as crianças começavam a gritar e pegava o braço: da próxima vez eu vou deixar você roxo. Já falei com seus pais. Ele era brabo. Água de novo, você comeu o quê? Sal? Não, aqui não. E ele ficava assim, então o pessoal... Era chato, cara. Mas era um crente. Tinha essa dificuldade, mas era um crente em Jesus. Aí abordaram o Irani. Pastor Irani tem que dar um jeito. Aí o Irani, com sabedoria, falou: olha, vocês estão certos. O Alano é terrível. Eu cheguei a uma conclusão: o Alano só matando. Aí elas... Mas como a Bíblia não autoriza matar, vamos continuar orando. Então, quando os pastores não sabem lidar com essas tensões na igreja, vão se ficando amargurados. Pastor que não sabe ouvir não. Não é? Lembra do Jonas? Ficou de piti uma semana, um mês, né? Disseram não para ele. Não, aquela... Nós somos assim, nós não gostamos de ser contrariados. Mas sabe o que Deus faz? Coloca sempre alguém ao nosso lado para ser do contra, para treinar a nossa vida. Então tome cuidado com a amargura, para você não tornar cínico. Está dizendo para a igreja: meus irmãos, que dia maravilhoso. O que eu estou fazendo aqui? Isso é uma tentação. Avançando. Sexto, desprezo quanto aos sinais de alerta. Muitos problemas seriam evitados se os sinais de alerta e as evidências de que algo está errado não fossem desprezados. Deixa eu dizer uma coisa para o irmão, especialmente para você, caro colega pastor. Nós estamos familiarizados com essa linguagem. Queda. Fulano caiu. E geralmente o raciocínio é: caiu em algum pecado de natureza sexual. Queda para o evangélico médio é problema exclusivamente de natureza sexual. Há outros tipos de queda, como a gente está tratando aqui. Problemas de outra natureza. Mas vamos pensar. Existe a queda e existe uma caminhada para baixo. O que é uma queda? É algo inadvertido. Aqui é uma plataforma. Alguém pode descer essa plataforma, tropeçar e cair. Não planejou cair, foi um acidente. Quando você está assistindo, vendo os sinais de alerta e está suprimindo isso, não é necessariamente uma queda. É uma caminhada para baixo, é uma erosão. É sutil, silenciosa, mas quando acontece, vai para o chão. Caiu, mas não foi da noite para o dia, foi processualmente. Demandou um tempo. Veja, alguns sinais de alerta. Liga o radar quando isso acontecer.
falta de alegria no ministério. Se você não tem alegria no Senhor, no ministério, luz amarela. Insônia, pode ser um problema físico. Tem que fazer uma bateria de exames para saber lá as questões de natureza hormonal. Beleza. Mas, quando você está tendo muito problema para dormir, ansiedade, irritabilidade, perdendo a paciência com qualquer coisa, no trânsito, com a família, com os filhos, com os colegas de ministério, com a igreja, falando alto demais, violação de princípios éticos fundamentais, a pequena concessão, o jeitinho brasileiro, vamos deixar passar, não. Ira explosiva com os filhos, distância emocional da esposa, um fenômeno que tem arrasado muitas famílias, divórcio emocional, está debaixo do mesmo teto, compartilha a mesma cama, mas são pessoas distantes emocionalmente. Que tragédia. Liderança autoritária, espírito altivo para com as pessoas, não pode ser contrariado. É um tirano e usa argumentos bíblicos, ou supostamente argumentos bíblicos, para sustentar. Esses sinais são extremamente perigosos. Cuidado. Olha só o que o Senhor disse a um homem chamado Caim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado jaz à porta. Então, tomemos cuidado, muito cuidado, para não suprimir os sinais de alerta, porque existem sinais e evidências de que algo está errado. Se você não observar e corrigir rotas, fazer o ajuste, você pode ir de mal a pior. Uma outra tentação, subestimar, e tem relação com o que eu estou a dizer, subestimar os ídolos do coração. Os pecados do coração são o coração do pecado. Jesus disse: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração. Então perceba, nós temos dois sistemas de visão. Físico, que com o decurso do tempo vai ficando deficiente. Óculos são uma tecnologia para corrigir uma deficiência visual. Mas há também olhos espirituais. Somos tentados a fechar os olhos para os problemas do nosso próprio coração. Mesmo sendo capaz de enxergar os pecados na vida dos outros, lembra de Jesus? Você é muito habilidoso para enxergar o cisco no olho do outro, mas não consegue enxergar a trave no seu. Então nós somos muito bons defensores de nós mesmos e promotores quando o pecado é o do outro. O pecado cega, o pecado emburrece, aliena, cauteriza. Existem alguns pecados que não são facilmente identificados, são os ídolos do coração. E o evangélico médio é muito rápido para denunciar os ídolos do romanismo. Aquela estrutura toda dos cultos, as imagens e tudo mais. Ok, mas há muitos outros ídolos que não são tangíveis, são subjetivos, ídolos do coração, estão lá. Alguns deles, vou citar apenas alguns, rapidamente. Cobiça. O que é cobiça? Desejar o que é do outro. É um pecado gravíssimo, está lá denunciado nas Escrituras em várias partes. Cobiçar o que é do outro. Inveja, o Jonas falou um pouco sobre inveja. Inveja, na definição de Tomás de Aquino, é a tristeza pela alegria do outro. Olha como uma coisa terrível. Tristeza pela alegria do outro. E digo para os irmãos, a inveja é um dos pecados mais comuns entre os pastores. Mais comuns entre os pastores. E funciona basicamente assim. Com o advento das redes sociais, abre o bezerro de ouro, aí tem uma imagem lá: meus irmãos, que bênção, estamos aqui a batizar 12 pessoas. Aí ele olha para o lado, eu não batizei ninguém. Passa mais um: meus irmãos, o Senhor abriu uma porta, Deus tocou no coração de uma pessoa que doou um terreno aqui, 2.000 metros quadrados para a igreja, vamos avançar. Eu não ganhei nenhum terreno. Aí passa o outro: meus irmãos, que água morna essas praias do Nordeste. Aqui está frio. E ele começa a ficar triste pela alegria dos outros. Vocês estão rindo? Que situação.
É misericórdia, a gente ri para não chorar. Agora presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Esse é um tema que a gente tem que estudar. Basílio de Cesareia, um gigante da Capadócia. Sabe o que ele disse? A inveja é um vício inadmissível. Alguém chega para você, pastor Leandro, ora por mim. Eu estou assim, irritado, estou perdendo a paciência, discuti com um rapaz lá no trabalho, eu tenho assim uma falta de domínio, pavio curto. Mas, Leandro, você nunca vai encontrar alguém chegando perto de você, pastor Leandro, ora por mim, eu tenho uma inveja no meu coração. Inveja é um vício inadmissível. E é um vício de proximidade. Você sempre inveja quem está perto e quem faz o que você faz. Por isso é sutil o ídolo do coração e é uma tentação. Você foi chamado para se alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Não é cobiçar nem ter inveja. Inveja é pecado. Avareza, outro ídolo do coração, avareza é a incapacidade de doar. E a igreja evangélica sofre de avareza. E o que é triste, pastores avarentos. O que é avareza? A incapacidade de compartilhar, de doar. A gente quer sempre aquela mentalidade, doar sobra. Cadê o orçamento da igreja? Pagou tudo? Se sobrar alguma coisa aqui, então vamos investir nessa obra missionária. Não, não pode dar o que não tem. E o raciocínio é, temos que ser prudente, meus irmãos. Olha só o que Paulo diz, e Lucas registra naquele texto magnífico de Atos 20. É bom recordar as palavras do nosso Senhor Jesus. Bem-aventurado é dar do que receber. Jesus ensinou sobre doação, generosidade. E sabe como é que você combate a avareza? Doando. E qual é o equilíbrio? Você não pode ser nem perdulário, gastador, irresponsável, imprevidente, inconsequente, nem pode ser avarento. A avareza é a idolatria, diz Paulo aos Efésios. Então, o ídolo do coração. Lascívia, pecados sexuais começam com concessões aparentemente relevantes. E essa é uma área bem sensível. O texto que o pastor Leandro pregou, 1 Timóteo 4,12, Paulo fala para Timóteo para ele ser padrão dos fiéis na pureza. Pureza. E a dinâmica é muito cuidado com o sexo oposto. As irmãs mais velhas, trate-as como se fosse a sua mãe. E as mais novas, como a sua irmã. Pureza. Percebam, conversas inadequadas, brincadeiras inadequadas, alimentação de pensamentos impróprios. São pequenas concessões, cobiça, lascívia, e de repente o indivíduo está envolvido em certas situações que na leitura de Jesus já é um pecado grave. O que é que a lei diz? Não assassinarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar seu irmão já é um assassino diante de Deus. O que é que a lei diz? Não adulterarás, ok? Eu vos digo, se você cobiçar a mulher do seu próximo, você já é adúltero diante de Deus. É pesado ou não é? Toda vigilância é importante nessa área, toda vigilância. E nós temos bons exemplos na história e maus exemplos. Os puritanos diziam, cuidado, muito cuidado. Depois dos cabelos da mulher vem os dentes do leão. Começa sempre muito agradável. Mas o final é destrutivo para você, para a sua família e para a igreja, para o evangelho. É seríssimo isso. Pecados do coração. E como é que a gente lida com isso? Expurgando os ídolos do coração. Expurga os ídolos à medida que nós somos afeiçoados por um amor maior. À medida que vamos nos enchendo do Senhor, os ídolos vão sendo expurgados. William Cowper, um enólogo cristão, disse assim, o ídolo mais querido que já conheci o meu coração, seja qual for, ajuda-me a arrancá-lo do teu trono, para que eu possa adorar somente a ti. Então, não permita que os ídolos se insinuem e ocupem o lugar de Deus na sua vida. Eu citei alguns, são múltiplos, muitos, um panteão inteiro de ídolos do coração. Avançando, uma outra tentação, negligenciar a devoção ao Senhor. A devoção, aquele tempo seu com o Senhor. E eu confesso para vocês, com essas múltiplas demandas, com várias frentes, uma das tentações que mais me perturbam a alma é começar o dia correndo por uma série de demandas e me esquecer do mais importante, que é o Senhor. Há um livro que eu quero recomendar com muito entusiasmo. Você precisa ler esse livro quanto antes, não leu ainda. Vocação Perigosa, Paul Tripp. Esse livro está todo riscado de ponta a ponta. Aquele livro mexeu muito comigo quando eu li há alguns anos atrás. E faz parte do nosso roteiro de mentoria e formação ministerial lá na igreja.
Ele diz assim: estou cada vez mais convencido de que o que dá ao ministério suas motivações, perseverança e humildade, alegria, amabilidade, paixão e graça, é a vida devocional daquele que está exercendo o ministério. Você precisa adubar o seu coração, todo dia de manhã, com a palavra do Senhor, com a oração. Oração é oxigênio da alma, né? Oxigênio da fé, sustenta a nossa vida. A oração, abrir o coração diante do Senhor, nutrir a nossa fé por meio da palavra, aquele tempo que a gente chama de devocional, a sós com Deus. E você vai ser tentado a fugir disso, por algumas razões, mas não faça isso. O profeta Osés fez uma denúncia contra Israel que pode ser aplicada a muitos de nós. O vosso amor por mim é como a nuvem de manhã e como o orvalho de madrugada que cedo passa. Pesado. Deus está a denunciar Israel por professar uma fé, cantar verdades gloriosas, mas na prática não demonstrar afeição pelo Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Na história de Sansão, houve um episódio em que Dalila tentou persuadi-lo a contar o segredo da sua força. Uma história bem complexa. E aí ela, por 2 vezes, faz a pergunta para ele, ele a engana, tentando lá um subterfúgio, mentindo. E na 3ª vez, ela diz algo para Sansão, Dalila, que a motivação é errada, mas o que ela diz é absolutamente verdadeiro. Qual é a pergunta dela? Juízes 16:15. Como dizes que me amas, se o teu coração não está comigo? Como é que dizemos, Senhor, nós te amamos, tu és o nosso Senhor, o amado de nossa alma, se o nosso coração não pertence a Ele? Deus conhece a nossa vida, Deus sabe o quanto o nosso coração pertence ao Senhor. E quais são as tentações? O que é que nos desvia dessa fonte, desse manancial, e nos leva à estupidez de criar cisternas rotas que não contêm água? Jeremias 2. Uma tríade diabólica: pressa, barulho e multidão. Pressa. A ironia é que a pressa nos faz perder tempo. Cuidado com a pressa. Seja diligente, mas pressa sempre coloca o homem em perigo. Barulho. Uma geração inteira adoecida por barulho. Pensa no culto cristão. Está acontecendo o culto, você chama alguém para orar. A pessoa se posta na frente, baixa a cabeça. Se ela demorar mais do que 30, 40, 50 segundos, todo mundo abre os olhos. Passou mal? A igreja perdeu a beleza do silêncio litúrgico. Barulho. Vai para a rua, barulho. Está em casa, bezerro de ouro ligado. O grande, que é a TV, e o piquititico, que é isso aqui. Barulho, 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 barulho. E quando a sua alma está intoxicada, o que acontece? Você se ajoelha para orar e de repente você já está abençoando Deus. Meu Deus, será que eu deixei o gás ligado? E a porta do carro? Sua mente viaja porque você está intoxicado. Intoxicado, isso acontece, gente. Em que isso acontece? Você tem que aprender a ficar em silêncio, em solitude diante de Deus. Leitura orante, ler as escrituras, dialogar com o texto, ouvir a voz do Senhor, salmodiar um texto, tocar, se toca, cantar. Teu tempo com o Senhor, isso vai trazer um bem à sua alma. E outra coisa, o que os antigos chamavam de dom de lágrimas. A experiência mística com o Senhor, o refrigério, a graça. Eu tenho algumas memórias. A minha mãe é uma santa, a mulher mais crente que eu conheço. Eu fui muito abençoado pela piedade da minha mãe. A primeira memória que eu tenho do culto é um culto de oração. E, obviamente, criança de 4, 5, 6 anos, aquele culto prolongado, todo mundo orando, um culto de oração, não era um culto público de pregação, é um culto de oração, as irmãs se reuniam para orar. E lá pelas tantas, eu adormeci no banco da igreja, e quando eu acordo, que eu olho para o lado, eu vejo minha mãe ajoelhada, chorando. Eu falei, mãe, a senhora está chorando? Desespero de uma criança. E minha mãe, com o rosto encharcado de lágrimas, ela olhou para o lado, esboçou um sorriso e falou assim, é a presença de Cristo, meu filho. É a presença de Cristo. Pergunta, qual foi a última vez que você derramou sua alma perante o Senhor? Um pastor que não ora está se desviando. Um pastor que não busca a face do Senhor é um perigo para ele,
para a sua família e para a própria igreja. Todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Caminhando, e vou ser mais rápido nessa parte final. Voo solo, perigo do isolamento do ministério de um homem só. Já falamos sobre isso aqui, o valor da amizade, estar juntos, da comunhão. Nós somos um sócio ser, nós fomos criados para a comunhão. Fomos criados à imagem de Deus. Quem é Deus? Trino. Uma essência, 3 pessoas. Somos monoteístas trinitários. O amor, o amado e o amante. Pai, Filho e Espírito. Fomos criados, portanto, para o relacionamento. Razão pela qual ninguém vive permanentemente isolado e mantém sua sanidade. Fomos criados para a comunhão. E qual o perigo? Os pastores viverem isolados. Lá atrás, quando a gente começou essa reunião, eu disse para vocês, os pastores, né? Precisam estar juntos, aprendendo com o outro. As divergências em questões secundárias, põe isso de lado. No que é central, estamos juntos. Nas verdades básicas do Evangelho, nós precisamos uns dos outros. Olha o que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios. Mas Deus, ele está falando das suas tristezas, dos seus problemas, das lutas pelas quais estava passando, e ele diz, mas Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Como é que Deus consolou o apóstolo Paulo? Com a chegada de Tito. Deus que consolou, mas consolou através de quem? Da chegada de Tito. Por vezes, meus irmãos, uma caminhada, um café, um telefonema, um bate-papo, é o instrumento que Deus usa para trazer refrigério ao coração. Agora, quem anda sozinho, quem está isolado, a amizade é um dom preciosíssimo, preciosíssimo. Quando eu cheguei no Jardim Botânico, eu fiz esse movimento de convidar os pastores. Hoje nós temos reuniões lá permanentes, periódicas. A última reunião nós tivemos 80 pastores, foi uma benção. Foi até o Leandro que falou, pregou na igreja, estendemos o convite para ele, ficou na segunda e reunimos os pastores, foi uma benção. Café da manhã, tempo de instrução, oração, uma benção. Mas quando eu comecei lá atrás, em 2017, assim que eu cheguei, eu comecei a reunir os pastores, chamar para conversar e tal. E tinha um pastor cuja igreja foi organizada pela nossa há muitos anos atrás. E eu sabia que ele não estava muito bem, ele me convidou para pregar, fui pregar na igreja dele, percebi que tinha algumas coisas estranhas, ele estava muito mal. Eu falei, olha, vamos marcar para a gente fazer uma caminhada, conversar. Que dia você pode ir lá na igreja? Não, vamos marcar mais para frente, tal. E aí eu falei, vamos marcar. Eu liguei, pedi a secretária para ligar, resultado, ele foi lá na igreja. Preparei tudo, a menina entrou, ele entrou. Quando a primeira coisa que ele perguntou, por que você me chamou aqui? Eu falei, calma, eu chamei aqui para a gente conversar. Ah, sim. Eu falei, gostaria de uma xícara de café? Não gosto de café. Você já desconfia, se um cara não gosta de café, você já fica desconfiado. Eu falei, bem, quer um pouco de água? Já tomei. Eu falei, cara, como é que você começa a conversa assim? Senta aí, meu irmão. Aí começamos, reclamou de um, reclamou do outro, reclamou da convenção, reclamou de não sei o quê, reclamou tanto do cachorro. Enfim, aí pelas tantas, aí deu uma palavra, tentei, do jeito, oramos. Eu falei, vou te acompanhar até o portão. Aí descendo esse carro, veio de carro, detesto o carro. Eu falei, meu Deus do céu. Abri o portão, falei, vai quando eu falei, Jesus Cristo, doente. A quantidade de pastores doentes, você não tem noção. E parte disso é o acúmulo de tristeza, decepções, amarguras e isolamento. Se o seu pastor não vai a uma conferência teológica, se ele não está conectado a uma rede de pastores, pode ter certeza que ele é uma bomba relógio. E por fim, a apostasia ministerial, a ilusão de achar que há um caminho alternativo e deixar o ministério que recebeu do Senhor. Isso é extremamente perigoso. Sabe qual é a missão do pastor? O alvo do pastor? É o que Paulo escreveu em Atos 20. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não desista do ministério. Se o Senhor te chamou, olha o que Paulo diz para Timóteo, reavive o dom de Deus que é em ti. Peço ao Senhor que renove o seu ânimo, sua esperança, que Ele cerque de pessoas honestas, leais, que possam auxiliá-lo nesse caminho. Digo para os irmãos de coração, se eu pudesse voltar atrás, faria tudo de novo. Porque não há coisa mais preciosa do que você ter a convicção de que está fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Os processos são dolorosos, envolvem algumas perdas, algumas tristezas, mas a alegria é incomparavelmente maior. Chegar ao final do caminho e ter a alegria de ter feito aquilo que o Senhor lhe confiou para fazer. Eu quero, desfrutando da atenção de vocês, apenas ler as proposições por conta do nosso tempo.
que seria essa prevenção contra a queda? Eu listei aqui algumas coisas que são tentações na vida do pastor. Agora, como prevenir a queda? O que fazia? 2 Timóteo 2, dos versos 1 a 8, nós temos lá algumas preciosas verdades que vão nos ajudar. Eu vou apenas ler e fazer breves comentários. A primeira coisa para aqueles que querem ter uma vigilância, manter a vigilância e uma prevenção contra a queda, à luz do que Paulo escreveu a Timóteo, é a seguinte: a primeira coisa, fortaleça a sua vida na graça de Deus. A graça salva, santifica, fortalece, capacita e sustenta o pastor. Lembra que Paulo disse? O que Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus não apenas nos salva, ela nos preserva. Você foi salvo pela graça e sustentado pela graça. Por isso Paulo diz para Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça tem endereço, tem residência. A graça está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Segundo, prepare homens fiéis para levar adiante a tocha do Evangelho. Você vai passar. Você está passando. Olha a situação do Leandro. Ele acha que tem 22 anos, falou de manhã aqui. Ele perdeu até a noção do tempo. Você vai passar. Por isso, prepare homens fiéis para levar adiante a tocha do Evangelho. E o verso 2 diz: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A formação de pastores e líderes, portanto, não é uma moda, não é uma opção, é uma ordem. É sábio, é sensato, é correto fazer isso. Olha, Timóteo, o que você recebeu de mim, duas pessoas, Paulo e Timóteo, transmite, através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, um terceiro grupo, para que os mesmos também transmitam a homens idôneos. É uma rede, é uma transmissão de fé. A história da igreja também é cheia de registros de homens que lideraram bem esse processo, que desempenharam essa função de mentoria, de formação. Agostinho, por exemplo, um nome importante na tradição cristã. Você pode não concordar com tudo, por exemplo, ele era vegetariano, coitado. Então, ele tinha os pés de barro, por conta dos resíduos do maniqueísmo, uma seita da qual ele nunca se libertou totalmente. Uma dessas práticas era a questão da reserva em relação à carne. Então, ele era, infelizmente, lamentavelmente, vegetariano, vegano. Que coisa, que situação. Mas Agostinho foi um gigante. E um dos homens que mais influiu Agostinho foi Ambrósio de Milão. E Agostinho tem uma nota sobre o papel de Ambrósio na vida dele, o homem que o batizou, no mesmo dia que batizou seu filho Adeodato. Ele diz assim: aquele homem de Deus me recebeu como um pai e olhou para a minha mudança de residência com uma benevolente bondade episcopal. E comecei a amá-lo como um homem amigável comigo. E eu cuidadosamente o ouvi pregar ao povo e atentei às suas palavras intensamente. Como é que Agostinho foi conquistado pelo Evangelho? Várias influências, inclusive da sua mãe, Mônica. Mas aquele homem, Ambrósio, o maior orador de Milão, o pregador da Catedral de Milão, a sua capacidade de pregar, mas a sua capacidade de amar as pessoas. E ele, então, foi uma grande influência na vida de Agostinho. Então, eu quero dizer para você: prepare pessoas, forme pastores, forme líderes. Isso vai ser muito útil, não apenas às pessoas da informação, ao seu próprio coração também. É uma forma de prevenir problemas. Um outro elemento: entenda que o sofrimento faz parte do ministério cristão. Olha o verso 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Reitero aqui, faz parte da vida cristã as lutas e provações. A vida cristã não é indolor, o ministério é sofrível também. Mas a graça de Deus há de nos sustentar. O Luiz Dias está à frente aí, junto com o Andrew McAllister, desse polo de oficina de pregação expositiva, o Simeon Trust. E é baseado num dos grandes pregadores da história. O nome dele, Charles Simeon. Sabe como ele é conhecido na Inglaterra? O Jó da Inglaterra. Você já conhece a história desse homem? Vou contar para vocês no retrato 3x4. Ele nasce numa família episcopal. O que significa dizer isso? Pedro Batista. Nasceu, batizou. É a certidão de nascimento. Mas ele cresceu, como todas as pessoas, como não crente. Você ouviu o Evangelho e confia a sua vida a Cristo. Em algum momento, ele ouviu a pregação, se rendeu ao Evangelho, tinha algo em torno de 18, 19 anos,
estava lá congregando, participando, crescendo espiritualmente, e ele percebeu que o Senhor o chamou para o ministério pastoral. E ele se apresenta, contrariando a vontade dos pais, que eram aristocratas. Mas ele, então, mantém-se firme na posição e se torna um pastor anglicano. Ele vai estudar em Cambridge, onde ele estudou. E na estrutura da igreja episcopal, que é piramidal, é o bispo quem delega, quem designa para onde vai o pároco, o pastor. E então, houve vacância na universidade lá, na igreja da Trindade, e o bispo falou, você vai para a igreja da Trindade. E um grupo não queria aquele rapaz, o jovem Charles Simeon. Tinha preferência por outro, mas o bispo mandou, era assim na estrutura. E agora o que acontece? Ele assume uma igreja, em que metade o queria como pastor e a outra metade não. E a igreja é linda, é uma igreja histórica, antiga, em que os bancos têm um assento, uma portinha, tem uma chave. Essa aqui é da minha família, tem uma chave, entro, sento, fecha. Literalmente, os bancos com assento e chave. E quando ele chegava para pregar, o que ele encontrava? Uma metade da igreja preenchida e a outra vazia. E gente lá fora querendo entrar, mas não tinha como assentar, porque os bancos estavam fechados pelos donos da igreja. Literalmente isso. Que situação. Agora vejam, o que ele fez? Continuou pregando, pregando, pregando. E um grupo da igreja tentando sabotar o trabalho dele. Sabe por quantos anos ele passou esse aperto? Chuta aí. 12 anos. Lembra que a gente falou sobre paciência? Você conseguiria pastorear uma igreja em que um grupo de pessoas por 12 anos está tentando sabotar o seu trabalho? Só que ele começou a fazer oração SL. E aquelas pragas começaram. Resultados, aquele homem fez um trabalho fantástico, a igreja cresceu. A igreja dele sustentou vários missionários. Vários. Uma igreja eminentemente evangélica. O Charles Simeon é um gigante. E ele foi pastor daquela igreja por 54 anos. Ele pregou a Bíblia de capa a capa. Sabe o que aconteceu no final do ministério dele? Uma editora compilou todos os sermões dele, vários tomos. E no dia que foi entregar, sabe quem entregou a ele? O rei da Inglaterra. Ele foi chamado ao palácio e o rei diz, você é um dos melhores homens deste país. Um exemplo de perseverança no ministério. No diário dele, ele diz assim, meu querido irmão pastor, não devemos nos importar por experimentar um pouco de sofrimento pela causa de Cristo. Regozijemo-nos lembrando que a nossa santa cabeça superou todos os seus sofrimentos e triunfou sobre a morte. Vamos segui-lo pacientemente, pois em breve seremos participantes da sua vitória. Falta pouco para o rei chegar. Louvado seja Deus. Mais um ponto. Foco, disciplina, paciência são essenciais na jornada. Os versos 4 a 6, Paulo fala do soldado, fala do atleta e do lavrador. 3 metáforas. O soldado diz, olha, o soldado não pode se embaraçar com os negócios da vida. O soldado tem que estar focado na vocação. Alegrar, cumprir a missão daquele que o regimentou. Então, estamos num campo de batalha. Você é um soldado. Você não está num parque de diversões. Você é um soldado. Tem que ter disciplina militar. Timóteo, você é um atleta. O atleta só é coroado se competir segundo as normas. Então, mantenha também a disciplina, o foco de um atleta. E você também é um agricultor. O agricultor, ele planta hoje e sabe que é um intervalo até a colheita. Portanto, tenha paciência. Então, Paulo está encorajando ele a fazer o quê? Foco, disciplina e paciência. Os pastores precisam de foco, disciplina e paciência para o exercício do ministério. Se você quer perseverar e ter essa prevenção contra variados tipos de problema, repito, lembre-se da passagem de Paulo a Timóteo e mantenha perseverança, resiliência, no sentido de disciplina e paciência. O Phil Newton, que é um pastor de pastores, naquele material que nós publicamos, ele diz assim, permaneça ao volante, não desista, pastor. Ei, permaneça no volante, não desista. Muitos pastores nunca veem o belo fruto de um ministério focado na palavra, porque se impacientam e vão embora. Aproveite o processo, estou falando sério, dias difíceis virão, mas tenha coragem. O Senhor da igreja afia e molda seus subpastores para que possamos ser mais úteis no pastorado do rebanho. Ao longo do tempo, descobrimos cada vez mais o poder da palavra de Deus, transformando as pessoas que estamos tentando pastorear, a fim de que sejam elas conformadas à imagem de Cristo.
tenha paciência. Medite nas verdades do Evangelho, verso 7, salto aqui por conta do horário, mas medite nas verdades do Evangelho. Percebam, o engano, as pessoas acham, e alguns pregadores, que o Evangelho é para o não crente. Já me converti, pastor, essa mensagem eu já conheço. Você precisa do Evangelho todo dia, o dia todo. Porque o vírus da justiça própria não pode ser combatido com vacina de dose única. Todo dia você precisa ser lembrado, você não é salvo pelo que você é, mas pelo que Cristo fez. Isso faz toda a diferença. Ou como disse Lutero, quando lavar o rosto pela manhã, lembre-se de seu batismo e viva para a glória do seu Salvador. Lembre-se de Jesus Cristo, verso 8, e aqui é muito forte isso. Lembra-te de Jesus Cristo. Paulo está dizendo para Timóteo, lembra-te de Jesus. Porque quando o pastor ou qualquer pessoa passa por dias difíceis, a primeira coisa que acontece, embaçamento da visão, enfraquecimento da memória. A gente sabe que Deus é soberano, a gente canta sobre a soberania de Deus, nós falamos que Deus é fiel, temos os nossos jargões, mas na hora que a coisa está difícil, a gente fala, caramba, e agora? E Paulo diz assim, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Um testemunho final. Faço isso muito raramente, mas eu quero compartilhar com os irmãos para encorajá-los. 5 anos após a minha ordenação, no exercício do meu trabalho lá na Betel, a igreja estava indo muito bem. Graças a Deus, o Senhor estava nos abençoando, as coisas estavam acontecendo, mas a um custo muito alto. Tente imaginar, uma igreja em franco crescimento, construção é um negócio penoso. Ao final, concluímos a obra de 2 prédios, mas aquilo teve um custo. Pregando, e pregar expositivamente demanda tempo e energia. À época, estava ainda formando uma equipe. Em outras palavras, o processo foi custoso, de modo que eu estava adoecido, muito cansado, muito esgotado, extenuado. Em determinado momento, eu falei, caramba, como é que eu vou sair dessa situação? Acordei de manhã, bem cedinho, fui para a igreja, morava relativamente perto da igreja, nem fui de carro, abri o primeiro portão, segundo, entrei no gabinete, sentei na cadeira e fiquei assim, olhando para a parede, pensando. De repente, falei, não é possível, gente, 7 da manhã. Já abri a porta com aquele carinho. Quando eu olho, Marisete Paciência, uma senhorinha que está viva, hoje deve ter algo em torno de uns quase 90 anos. Um tico-tico no fubá, desse tamanhozinho. Mulher simples, mãe da zeladora da igreja. Quando eu abri a porta que eu vi a irmã Marisete, ela olhou para mim e falou assim, pastor, eu passei a madrugada orando pelo irmão. E o Senhor mandou eu vir aqui dizer uma coisa, apenas uma. A minha graça te basta. E aí eu olhei para aquela senhorinha, eu me ajoelhei, ela impôs as mãos sobre mim e ela fez uma oração tão profunda, tão profunda. Entre as coisas que ela disse, veja a sabedoria de uma mulher, crente. Senhor, guarda o coração do nosso pastor. Faça com que ele se lembre que quem tinha de morrer pela igreja já morreu. Lembra o meu pastor que Jesus Cristo é soberano. Guarda o coração dele de achar que ele pode, que ele deve fazer. Ele usou essa linguagem. Não permita que ele trabalhe na força do seu braço, mas na dependência da tua graça. Cuida dele, cuida da Cláudia, cuida do Léo. Quando eu levantei, eu dei um abraço nela e falei assim, minha irmã, muito obrigado. Eu falei, pastor, não precisa agradecer, eu faço isso já há muito tempo. Há muito tempo. O irmão é precioso, mas nunca se esqueça. O seu trabalho não deve ser um trabalho de um homem que atua como se não dependesse da graça. Tudo que está acontecendo aqui é fruto da graça. Não corra desesperadamente como se o Senhor pudesse fazer as coisas pela sua força. Dependa do Senhor. Me exortou em amor, Eu abracei, dei um beijo carinhoso nela. E o Senhor me ensinou naquele dia uma grande lição. Uma prevenção contra a queda. Eu passei a orar e fazer uma oração constante. Senhor, livra-me do meu próprio coração. E tomei para mim uma oração de Davi. A oração de Davi é a seguinte: Senhor Deus, derrama a tua luz nas minhas trevas. Derrama tua luz nas minhas trevas. Não se engane, o seu coração é
corrupto e desesperadamente enganoso. Que o Senhor nos ajude a caminhar e a trabalhar para a glória dEle, e que sejamos sustentados e preservados até o dia final. Amém? Quantos creem nisso, digam amém. Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração.